conta uma coisa. Você recebe muita opinião sobre como você cria seu filho autista? Ou sobre você como deveria lidar com as crises? E normalmente quem dá essas opiniões, esses pitacos, como diz a linguagem popular, são pessoas que têm experiência no tema? São pessoas que convivem com o autista? Ou são pessoas que querem de alguma maneira contribuir e falam por bom senso ou sem causa de conhecimento? Eu tô falando isso para você. Essa semana eu recebi um vídeo de internet mesmo, que uma mãe estava postando um desafio que ela estava tendo com a filha dela autista, de cerca de 6 anos. E a menina, desde que o pai começou a trabalhar, segundo o relato da mãe, ela passou a ter crises na hora de sair de casa para ir para a escola. E esse vídeo mostra a menina numa crise bem intensa, tá se machucando, tá mordendo o bracinho, tá muito nervosa, tá com uma sobrecarga emocional muito grande. E quando eu parei para ler os comentários desse vídeo, eu fiquei muito assustado, porque eu vi que tudo que eu vivo no dia a dia, tudo que a minha família já viveu no dia a dia, na internet tudo se intensifica ainda mais, né? Na internet as pessoas, não sei se é porque estão atrás de uma tela, mas elas falam o que elas pensam, elas são duras, elas talvez nem pensem antes de escrever, porque se pensasse não falariam coisas daquele tipo. O que que eu vi lá? Eu vi muita gente dando pitaco, muita gente sugerindo medicamento, simplesmente porque viu a criança em crise. Eu vi muita gente falando para contornar aquilo com uma chinelada ou com um tapa, que, na minha opinião, é no mínimo covardia. E não é porque é autista, não. Com qualquer criança, com qualquer adulto, violência não é o caminho de nada. E eu vi pessoas sugerindo de todo tipo de coisa, mas eu vi pouquíssimas pessoas acolhendo a mãe, eu vi pouquíssimas pessoas acolhendo a criança e sempre vejo todo mundo colocando a culpa de tudo no autismo. Eu sempre vejo. É muito mais fácil, né? Dizer, ah, não, ele é autista, ele fica nervoso, dá remédio para ele. E buscar sempre é, mitigar as reações, né? Mitigar como o corpo reage e nunca pensar na causa. E só para deixar claro, eu não sou contra medicamento, não. Eu acredito que tem crianças que precisam de reposição química, sim. Mas eu não concordo com o medicamento como primeira instância, como primeira opção. E mais, quem diz que precisa de medicamento não sou eu, não é você, não são pessoas comuns. São só os médicos que podem fazer isso. Então, ver o quanto as pessoas associam a dopar uma criança, o quanto as pessoas associam a violência para mitigar uma crise me assusta, porque não sei dizer o porquê aquela mãe fez aquele post, mas imagino que buscando ajuda para pensar em caminhos diferentes. E eu já falei isso em outros vídeos aqui. Eu me eu nunca vou deixar de dizer ou de compartilhar as coisas que eu fiz e que eu tive resultados. Eu estou aqui para isso, inclusive. E eu respondi lá esse post. Eu não sou uma pessoa muito ativa em responder posts e coisas do tipo, mas isso eu fiz questão de responder. Porque, sem querer ser dono da verdade ou sem conhecer a causa da família, mas dando sempre sugestões. Sugestões de acordo com o que eu passei. Vai que tudo que eu já passei e aprendi possa ajudar aquela família. E o principal ponto que eu sempre vou falar aqui, primeiro, eu não quero ser repetitivo, mas é porque isso realmente foi transformador nas nossas vidas. Primeiro, se conecte com a criança. Se conecte com a criança. Passe a perceber ela.
Passe a perceber o que pode estar acontecendo antes daquele momento de crise. Passe a perceber o que pode estar acontecendo logo depois, ou o que pode lá na frente também estar acontecendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa criança, por exemplo, ela poderia, na saída de casa, não ter feito alguma coisa que ela quisesse muito fazer. E isso, na sensibilidade de um autista, podia estar fazendo com que ela ficasse muito nervosa, com que ela sobrecarregasse emocionalmente. Essa criança, no transporte para a escola, ela podia ter alguma sobrecarga sensorial de barulho de outras crianças, de presença de pessoas ou energias que ela não saiba lidar ainda, por ser muito pequena. Essa criança, na escola, pode estar passando por alguma situação difícil e ali ela está só tentando se comunicar. E uma mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar aqui, principalmente, e que eu vi muito nesse post, que eu vejo muito o tempo inteiro em todos os lugares, é essa história que dizem que autista é agressivo. O autista ele não é agressivo. O autista ele não tem recursos. Você, se estiver chateado, você se estiver irritado, você vai ou saber lidar com aquilo, ou vai ser rude com alguém e depois pede desculpas. O autista não. Ele não tem esses recursos ainda, ele ainda não aprendeu a lidar com isso. E muitas vezes o corpo dele explode nessa hora, quando ele não sabe lidar com aquela sobrecarga emocional. E aí vem os autolesivos, e aí vem, às vezes, buscar o contato com outras pessoas, mas jamais coloque o rótulo no autista de que ele é agressivo. E o meu foco aqui nem é esse. O meu foco aqui é principalmente deixar mais uma vez a mensagem de que a opinião dos outros é deles, é literalmente deles. Elas normalmente não mudam nada. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você mesmo. Fique atento, se conecte. Posso te garantir que de alguma maneira você vai perceber que tem alguma coisa errada. Eu já passei por algumas situações bem delicadas com a minha filha, das quais eu buscava respostas, das quais eu já ouvi centenas, dezenas e centenas, e eu não estou exagerando, de teorias que na minha cabeça não faziam sentido. Pessoas inventando motivos. Ah, é a rotina do sono. Ah, ela não comeu direito. Ah, hoje está sol. Ah, hoje está frio, hoje está calor. É muito fácil arrumar um motivo e não se preocupar e não conhecer aquela criança a fundo, não entender os desconfortos que geram nela. E você sabe como é que muitas das vezes eu cheguei na resposta? Simplesmente, no auge de não encontrar caminhos, pedindo a Deus, me curvando e pedindo a Deus que me mostrasse, que me fizesse enxergar o que eu não estava vendo, por mais que estivesse na minha frente, que me fizesse entender que que poderia estar causando aquela sobrecarga emocional na minha filha. E todas as vezes eu tive a resposta. E o que eu acredito é que ele sempre me mostrou. Mas na hora que eu pedi, na hora que eu me acalmei, na hora que eu me conectei, eu consegui enxergar. E eu tenho diversos exemplos sobre isso na minha vida inteira. E é por isso que quando eu vi esse vídeo, eu me assustei do quanto uma mãe, no auge do cansaço, no auge de tantas coisas acontecendo na vida dela, ela pode simplesmente seguir o que os outros estão falando. E essa é uma outra mensagem que eu queria deixar aqui também. Nunca siga cegamente o que os outros estão falando, mesmo que seja um médico, mesmo que seja um profissional. E para deixar claro, eu admiro muitos profissionais que cuidam da minha família e da minha filha. Eles me ensinaram muito e me ensinam até hoje. Mas nós já passamos por todo tipo de profissional.
e alguns que simplesmente tinham teorias, inventavam teorias que não faziam o menor sentido, e que se eu me permitisse seguir cegamente e não seguir a intuição, o instinto meu, da minha esposa, a gente teria causado sérios danos para Laura. E eu deixo essa mensagem aqui porque não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que se conecta espiritualmente, não é todo mundo que se conecta e vira especialista no seu filho, na sua filha. E a maior mensagem que eu posso deixar disso tudo é sempre sobre seguir seu coração, se conectar com a sua fé, pedir as respostas e ficar atento. As respostas vão chegar e você vai saber agir. Você pode ter certeza disso. E se de alguma maneira o que eu estou falando faz sentido para você, depois você me conta de algum caso que você conseguiu contornar. Pode ser aqui no comentário, pode ser no privado. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir ajudar pelo menos uma criança, uma família. Não precisa mais do que isso. Se for mais, ótimo. Mas passar a mostrar para o mundo, para as pessoas, o quanto nós somos ajudados o tempo inteiro, independente da sua fé. Deus está sempre no comando. Você está sempre ajudado, você está sempre sendo ajudado. Mesmo que aquilo esteja acontecendo só para a sua evolução, para a evolução do seu filho. Eu vou falar disso em outros vídeos também. Mas queria que você ficasse atento e não se conectasse com a opinião dos outros. Somente quando as pessoas que você admira, com as pessoas que têm resultados, com as pessoas que se permitem conhecer a fundo o seu filho primeiro, antes de opinar sobre qualquer coisa. Se não é só um achismo, se não é só um querer se livrar do problema, se não é só um querer ser mais sabido que os outros. E é isso. Espero ter somado, ter ajudado de alguma maneira. Deixo aqui um forte abraço para você e que Deus te abençoe.